Salve Oxalá, salve o grande Criador. Olá, esse é o canal do Templo Fase da Lua. É um canal que propõe discussão sobre espiritualidade. Roda a vinheta. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá. Eu sou Karina. Eu sou Jorge. Eu sou Letícia. Alex. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo. E hoje o tema é: eu posso sentir ódio? Pode e deve, mas saber como controlar também, né? Sentir ódio, às vezes, não tem esse que não sente. Uma hora ou outra vai sentir, mas quem saber administrar isso aí. Ou seja, não usar o ódio como arma para agredir isso ou aquele. Mas ninguém vai fugir, isso é inerente de cada do ser humano. Qualquer coisa ele vai acabar sentindo ódio, até muito mais vezes por si próprio. Acaba sentindo ódio de si próprio, por não ter conseguido fazer isso ou aquilo. E fica se cobrando, e acaba tendo ódio de si próprio. E por não ter não conseguido realizar o que realmente queria. E no contexto geral, também vai sentir de ódio de outra pessoa que talvez tenha tido alguma coisa que não lhe agradou, mas não vai atacar, mas dentro de si vai ter esse ódio. Isso você pode ter certeza absoluta. Concordo também. Eu acho que o ódio, assim como outras emoções, são inerentes ao ser humano. Alegria, tristeza, rancor, ódio, raiva. E também acho que a gente tem que viver essa emoção e não negá-la, porque como o Sr. Jorge disse, todo mundo tem. Eu não preciso também me achar o pior dos seres humanos, porque eu estou tendo isso, né? Porque todo mundo tem. A gente sabe que em determinado momento cada um vai ter o seu, por conta de uma situação. E eu acho que a gente tem que ter um autocontrole e saber lidar com isso. Porque uma vez que é um sentimento que a gente tem, uma emoção que a gente vai ter pela vida toda, você também não pode sair por aí ofendendo as pessoas, magoando, soltando toda a sua bronca, descarregando em cima de alguém. Então eu acho que a gente tem que aprender a lidar da melhor forma, não negar a emoção. Mas como é que eu posso trabalhar isso sem ofender o meu próximo, sem desdenhar de ninguém? Porque trabalhar essa ferramenta que eu tenho dentro de mim, mas não deixar de que ela exista, não negá-la. Eu acho que é isso. Mas aí entra uma discussão do que é ódio, o que é raiva. O Sr. Jorge falou que tem que sentir ódio, mas não seria uma raiva momentânea? Porque ódio eu acho uma coisa muito pesada de você manter. Não é? A raiva é uma coisa momentânea. Você sente raiva de alguma coisa e você vai se desdobrar por aquilo, você vai se conscientizar daquilo e ok. Agora, o ódio, eu acho que é uma coisa, você pode se tornar persistente aquilo, te prejudicar de alguma forma. Não é? Não seria isso? Eu acho que se você está ligando a palavra ódio a uma questão de revanche, assim, né? De dar o troco. Mas eu acho que raiva e ódio são coisas similares, né? Eu não vejo tanta diferença assim. Paralelo também. É mais o peso da palavra. Eu vejo a raiva como um sentimento momentâneo de desacordo com alguma coisa. É uma forma estressante de se manifestar. O ódio é uma coisa que você vai alimentando, aquilo está dentro do seu interior, você vai, e você começa a criar situações prejudiciais a si mesmo e a quem quer que seja. Se torna uma coisa revanchista. Agora a raiva eu acho que é um momento circunspecto daquilo. Aconteceu, você sentiu aquele sentimento, você tem aquele sentimento de explosão, mas com o tempo você vai equilibrando. Mas vai depender da proporção da raiva. Se for uma raiva equilibrada... Mas eu acho que ninguém mantém raiva eterna. Agora o ódio você pode manter. Não, porque você fica alimentando. A raiva você não alimenta. Só explosão, né? Mas é um pico, né? Você tem aquele pico de momentâneo, mas depois com o tempo você vai... Agora, a raiva pode se transformar em um ódio, pode. Mas o ódio, eu acho que o ódio é uma coisa mais persistente, mais prolongada. E aquilo você se retroalimenta, te prejudica de qualquer forma. Isso é verdade.
E aí o Sr. Jorge, tanto o Sr. Jorge como a Letícia falaram em agredir o outro, tanto fisicamente, em palavras. O quanto essa agressão, externar essa raiva, externar esse ódio, não é uma revolta com a gente. Então, É nesse ponto que eu quero chegar. Você é um revanchismo contra outro ou contra si mesmo. porque você acaba jogando ou justificando uma ação sua, uma ação que você teve com outra pessoa, falando que você teve raiva ou teve ódio. Mas externar isso não é, às vezes, com relação ao outro. O quanto isso não é com você. Sim. Na maioria das vezes é uma reação que você não concordou. Houve um episódio, você não concordou, você teve aquela explosão de raiva que, se você mantiver, alimentar, vai se tornar um ódio persistente. Então você vai ficar alimentando aquilo de tal forma que consome a sua vida. Você vai viver em função daquilo. Me permitem dar um exemplo Ou não? com o que aconteceu comigo recentemente. Como está muito recente, me ocorreu esse exemplo. Há 2 semanas eu fui assaltada. Assim, eu não estava, eu entrei para fazer uma consulta médica, deixei o carro na rua, era de noite, o carro ficou estacionado e eu tinha dentro do carro uma mochila que eu tinha voltado da academia, então lá eu tinha minha roupa do serviço que eu tinha trocado, eu tinha, enfim, várias coisas ali dentro, documentos importantes. E quando eu voltei da consulta, foi coisa muito rápida, mas quando eu voltei eu encontrei o vidro do carro estourado e a primeira coisa que eu bati o olho, que estava assim embaixo do banco, era a minha mochila e eu vi que não estava mais lá. E naquele momento o seu cérebro já comecei a pensar tudo que estava lá, que levaram e que ia me fazer falta. Então, meu óculos que eu usava para dirigir, enfim, roupa de trabalho, documentos. E eu tive uma raiva tão grande, porque no primeiro momento, raiva de quem fez aquilo, porque foi rápido, desci, estava com dor, fui numa consulta, você fala, poxa, eu estou me tratando, estou fazendo uma coisa que eu preciso fazer, quando eu volto eu encontro meu carro lá com o vidro estourado, enfim. Então, nesse primeiro momento, eu tive muita raiva de quem fez aquilo comigo, porque é uma coisa que é minha, vem aquela sensação de posse, eu lutei por isso, eu trabalho para ter isso, e aí você vê um bem seu destruído e os seus pertences roubados. E aí, esse foi um primeiro momento. Depois, eu fiquei com raiva de mim, porque eu tinha que ter deixado o carro no estacionamento, porque era de noite, o lugar estava escuro e tinha um estacionamento ao lado, mas eu nem me atentei a isso, porque eu vi uma vaguinha ali na frente, estava muito prático, parei, eu fui querer ser prática. E aí passei a ter raiva de mim, mas poxa, por que eu tenho um estacionamento do lado, está de noite, está escuro? Quer dizer, mas eu não tinha que ter essa raiva, porque eu não mexi com nada de ninguém, então eu simplesmente estacionei num lugar que era permitido, não fiz nada fora da lei, eu não tinha que ter raiva de mim, mas eu projetei isso pra mim, porque foi burrice minha, por que eu deixei um carro na rua? Agora, depois, então isso foi um primeiro momento, depois veio o segundo momento, e depois disso eu estou trabalhando comigo mesma, para eu não ter raiva de nenhum dos dois, nem de mim, porque assim não vai mudar, o que era meu, que foi levado, eu não vou ter de volta, já fiz o BO, já sei que não vou conseguir tudo de volta, mas eu não tenho que ter essa raiva. Então, assim, eu não merecia passar por aquilo. Por outro lado, eu não vou também ficar alimentando esse sentimento. Não vai trazer de volta, não vai mudar a situação. Então, assim, agora eu estou nesse momento de trabalhar para não ter esse sentimento em mim e deixar. Aconteceu, não quero passar por isso de novo, vou tentar não me expor a essa situação de novo, mas também vem agora o momento de eu trabalhar isso que aconteceu, que eu acho que é o fato de você não sustentar para não virar o ódio que ele falou, né? Porque eu posso também virar uma pessoa, né, revoltada, com um assaltante, com a vida, enfim, mas não vai mudar nada. Então agora eu estou trabalhando para não ter não virar o ódio que o Alex falou. Eu acho que é isso. Nesse caso, o sentimento pode virar uma autopunição. Que a partir do momento que você tem uma reação que você cometeu um engano que não poderia, ou Uma falha, né? não dizer uma falha,
não pensou, foi o mais prático, como ela disse, foi no automático. Aquela decisão que ela teve gerou uma punição. Ela sentiu raiva dela mesma. Ele está considerando uma falha também. Sim. Ela está considerando uma falha, mas não é uma falha. Ela simplesmente ela viu uma oportunidade, ela aproveitou a oportunidade, mas não tinha expectativa de que viesse alguém e causasse o dano. Então, veja bem como é que um sentimento momentâneo pode alimentar. Se ela alimentar, ela vai começar a ter raiva de qualquer pessoa que chega perto do carro. Não é isso? Eu acho que a gente vai começando a colocar várias justificativas em tudo. Então, eu estou sentindo isso. E assim, não só sentir, mas eu tenho que justificar o porquê que eu estou sentindo. E aí, a hora que a gente começa a justificar, a gente vai trocando as figurinhas, vai trocando os porquês. E aí, ou isso vai minimizar, ou isso vai crescer. E aí mora o perigo. Se você começar a deixar crescer, chega uma hora que você perde o controle, você não tem mais noção da sua realidade. Isso é mente. É mente. Tudo, né? Tudo. Então, é aquela coisa, não importa o que aconteceu, importa o que você vai fazer com aquilo que aconteceu. Então, é isso que eu estou trabalhando nesse momento. Para não deixar cair no ódio que o Alex falou e começar a ter raiva de tudo e achar que todo mundo vai me assaltar todos os dias e perder a naturalidade também, né? De sair para trabalhar, de fazer as coisas que eu tenho que fazer, senão você fica refém da situação. E aí a gente tem um tema para o próximo. É o quanto aquilo que eu fico pensando, eu atraio. Boa. Deixe seu like, seus comentários. Peraí, o quê? Inscreva-se no Inscreva-se canal. no canal. Tem alguém ali do outro lado dando as dicas. Ninguém tá vendo. Teleprompter. Os avisos. É contra a regra. Contra a regra. Tchau.